Terça-feira, 28 de outubro de 2025. O ar paradisíaco da cidade do Rio de Janeiro amanhecia com sabores diferentes, conforme uma das metrópoles mais importantes do Brasil se transformava em um cenário de guerra. Era a operação policial mais letal da história do país, uma abordagem forte e polêmica contra o crescimento do crime organizado que dividiu opiniões. Era dia de Operação Contenção. Neste vídeo, nós vamos contar para você tudo o que se sabe até o momento sobre a operação que se transformou em uma das mais marcantes dos últimos anos. ...121 mortos, 15 horas de combate, 2.500 agentes entre policiais civis e militares envolvidos. A grandeza da Operação Contenção vai muito além de números e tinha como objetivo frear o avanço territorial do Comando Vermelho, principal facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, em uma mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense. De acordo com o governo do estado, os confrontos começaram por volta das 6 da manhã, conforme a cidade acordava, e só terminaram à noite, por volta das 9 horas. Durante este período, a região inteira foi transformada em uma verdadeira zona de guerra. Segundo o Centro de Operações de Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, vias nos entornos dos complexos do Alemão, Penha, Chapadão, São Francisco Xavier, na Zona Norte, Freguesia, em Jacarepaguá, e Taquara, na Zona Sudoeste, passaram por interdições temporárias em função das ocorrências. Segundo a Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram seus itinerários alterados. De acordo com o Mob Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, foram impactados pelas ocorrências. Diversos trabalhadores tiveram que voltar a pé para suas casas, aumentando a sensação de insegurança e o medo de muitos. Ao longo do dia, as forças de segurança afirmaram ter prendido 113 suspeitos e apreendido 118 armas, entre elas 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver, além de artefatos explosivos e drogas que ainda estão sendo contabilizadas. Nas zonas de conflito, barricadas e veículos queimados escureciam o horizonte da cidade com um caos que assustou até quem estava longe do conflito. Durante a operação, criminosos utilizaram drones equipados com explosivos para atacar as forças de segurança, uma das primeiras ocorrências desse tipo registrada no estado. Pode parecer apenas um avanço da tecnologia, mas a atitude surpreendeu devido ao nível de organização que as facções teriam atingido. Devido à natureza do combate, que foi de zonas urbanas até regiões de matas, o número de mortos foi sendo atualizado aos poucos. Inicialmente, o governo do Rio anunciou 64 mortos. Depois, a Defensoria Pública chegou a falar em 130 mortes, mas o governo do estado revisou o número para 119 após os primeiros levantamentos. Na quinta-feira, 30 de outubro, com a chegada de novos corpos ao Instituto Médico Legal, o total subiu para 121, incluindo os 4 policiais que participavam da ação. Com esse número, a operação supera o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992 em São Paulo, que deixou 111 mortos. Ou seja, a Operação Contenção já é considerada a ação policial mais letal da história do país. Os policiais mortos, 2 civis e 2 militares, foram homenageados pelo governador Cláudio Castro, do PL, na quarta-feira, 29 de outubro. As vítimas foram identificadas como Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, comissário da 53ª DP, Rodrigo Veloso Cabral, policial da 39ª DP, e os sargentos do BOPE Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca. Segundo o governo do estado, todos serão promovidos postumamente, em reconhecimento ao serviço prestado. Nas redes sociais, Cláudio Castro afirmou que o Rio de Janeiro amanheceu de luto e chamou os agentes de bravos policiais que deram a vida cumprindo o dever de proteger a população fluminense. O governador destacou ainda que eles serviram ao Estado com coragem e lealdade, defendendo o que acreditavam, um Rio de Janeiro mais seguro e livre. Em entrevista coletiva no Palácio Guanabara, Castro classificou a operação como um sucesso e afirmou que as únicas vítimas dos confrontos foram de fato os policiais mortos. Abre aspas, temos muita tranquilidade de defender o que foi feito. De vítima, só tivemos os 4 guerreiros que deram a vida para libertar a população.
Fecha aspas, disse o governador. Ele também rebateu críticas sobre os excessos e questionamentos sobre possíveis vítimas inocentes. Para Castro, o confronto aconteceu em área de mata e não em regiões residenciais. Abre aspas, não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito, por isso podemos tranquilamente classificar de criminosos. Fecha aspas, afirmou. A mega operação repercutiu fortemente dentro e fora do país, com cobertura da imprensa internacional. A Organização das Nações Unidas, ONU, declarou estar horrorizada com o número de mortos e pediu uma investigação imediata sobre o uso da força policial. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar profundamente preocupado e reforçou que as ações de segurança pública devem respeitar as leis e normas internacionais de direitos humanos. Enquanto isso, no Brasil, organizações civis e especialistas em segurança pública cobram transparência nas investigações e questionam uma possível falta de controle sobre as ações policiais em áreas densamente povoadas. Até o momento da publicação deste vídeo, o governo do Rio de Janeiro afirma que a operação atingiu seus objetivos e que o Comando Vermelho sofreu um grande golpe. Já entidades de direitos humanos e órgãos internacionais pedem uma apuração rigorosa sobre o número de mortos e as circunstâncias de cada confronto. As investigações continuam, conforme o Ministério Público acompanha o caso, para verificar se houveram execuções ou abusos durante a ação. O Ministério Público Federal pediu ao Instituto Médico Legal, IML, do Rio de Janeiro, acesso a todos os dados da perícia dos corpos das vítimas da mega operação. A solicitação foi feita pelo Procurador-Geral dos Direitos do Cidadão Adjunto, Júlio José Araújo Júnior, que destacou a urgência do tema e a necessidade de transparência nas investigações do caso. No documento enviado ao IML, o procurador detalha que os laudos necroscópicos devem conter informações completas sobre as lesões externas e internas, identificação e extração dos projéteis encontrados nos corpos, exames radiográficos dos atingidos por múltiplos disparos, além de croquis de fotografias das lesões e das características individualizadas das vítimas. O pedido também solicita que os laudos incluam a trajetória dos projéteis e a distância dos disparos, pontos considerados essenciais para entender as circunstâncias das mortes. Paralelamente, a Procuradoria-Geral da República informou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que aguarda o envio de informações do governo do Rio de Janeiro para decidir se vai adotar medidas em relação à operação. Enquanto um balanço final ainda é apurado, o Rio de Janeiro vive dias de tensão e debate. De um lado, o discurso de que a operação foi necessária para conter o crime. De outro, as vozes que pedem justiça pelas dezenas de vidas perdidas e questionam o limite entre segurança pública e respeito aos direitos humanos. Na esfera federal, o governo do presidente Lula enviou o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski para o Rio de Janeiro, onde o ministro anunciou, ao lado do governador do estado, um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. O escritório vai ser comandado pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos, e foi criado para que as ações entre os governos estadual e federal sejam 100% integradas. Em meio a esse cenário, o governo federal publicou um vídeo em suas redes sociais destacando que matar não é a solução no combate ao crime organizado. A mensagem reforça que as operações baseadas na violência colocam em risco policiais, crianças e famílias inocentes e não produzem resultados duradouros. Abre aspas, mesmo que 120 criminosos morram, amanhã outros 120 estarão fazendo o mesmo trabalho, diz o vídeo. O governo defende ainda que o combate ao crime precisa ser feito com inteligência, integração e estratégia, mirando no cérebro e no coração dos grupos criminosos, e não apenas em seus integrantes. Fecha aspas. A peça também cita a PEC da Segurança Pública, proposta que busca integrar as polícias a nível nacional, sob o argumento de que se o crime é organizado, a resposta também precisa ser. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, classificou a operação como um fracasso e disse que está empenhada em garantir uma perícia independente para averiguar as circunstâncias das mortes. A Operação Contenção entrou para a história do Brasil como a mais letal já registrada, mas mais do que números, ela escancara um dilema que o Rio de Janeiro enfrenta há décadas: como combater o crime organizado sem transformar uma cidade inteira em um campo de guerra. Curte o nosso vídeo, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. Nós também temos diversos outros conteúdos que você pode conferir aqui mesmo em nosso canal e seguir muito bem informado com a gente.
É só clicar em uma dessas sugestões que estão aparecendo aí na sua tela. São conteúdos que se relacionam com as notícias que nós abordamos aqui ou que estão em alta no momento. Muito obrigado por acompanhar a TV Jornal e a gente se encontra no próximo vídeo.